Hoje eu vou falar um pouco de dor lombar. Se você sente uma dor na lombar, ó, essa região aqui embaixo, em cima do seu glúteo, em cima do seu bumbum, se você sente dor aqui ou sente dor que vai descendo pelo seu glúteo, vai descendo lá atrás da sua perna, panturrilha, né, a batata da perna, vai descendo. Eu acredito que esse vídeo é para você, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, que eu vou falar um pouquinho sobre a dor aí na região lombar, você que tem algum tipo de desgaste nessa região, de processo inflamatório aí nessa região, de degeneração nessa região da lombar, seja ela qual for, ok? Desde de hérnia, artrose, algum problema que afete aí a sua raiz nervosa, algum tipo de compressão aí na raiz nervosa. Então, eu te convido a assistir esse vídeo que vai ser super interessante. Para você entender aí um pouquinho das suas dores e um pouquinho da anatomia também, que é importante você conhecer o seu corpo. Eu acredito nisso, que quando você conhece o seu corpo, você tem menos dúvidas sobre o seu problema, sobre a sua degeneração, e você não fica com medo, que é o principal bloqueio aí para as pessoas que sentem dor e tem medo de se movimentar, por causa que quando você não sabe, você sente medo. E eu quero passar essa informação para você conhecer e isso não ser um bloqueio para você conseguir fazer as suas coisas e conseguir fortalecer aí a sua musculatura, tá bom? Bom, a lombar, essa região lombar, que é o final, aí se aproximando do final da nossa coluna, as nossas vértebras lombares, elas são compostas por cinco vértebras, essa região, tá? Você que já fez algum tipo de exame, você que tem aí uma dor, já fez alguma ressonância, algum raio-x, já deve ter visto, e lá no seu exame você deve ter visto lá protusão discal entre a L4 e a L5, né? Que é nada mais que a vértebra, a articulação ali entre a vértebra lombar 4 e a vértebra lombar 5. Então, ali alguma protusão, alguma hérnia. Então, a gente está falando especificamente no exame, mostra exatamente essa articulação lá, que é, né, o probleminha da degeneração entre essas duas vértebras. E assim por diante. Tem uma degeneração, um osteófito, um bico de papagaio entre as vértebras L1 e L2. Então, é exatamente isso, entre essas articulações que está essa degeneração aí. Então, são 5 vértebras aí da região lombar, tá certo? Bom, e o que acontece, né? Das 33 vértebras que tem a nossa coluna, né? Desde a região aqui da base do nosso crânio, a parte da cervical, a parte da torácica, a parte da lombar, no finalzinho tem o sacro, que vai se encontrar com a pelve, né? A articulação aí dos isquios, e no finalzinho o cóccix, né? O nosso cóccix lá para terminar essa coluna. São 33 vértebras. E o que acontece? Depois da lombar, da vértebra lombar 2, né? A nossa vértebra, ela tem a função que de proteger, principalmente proteger a nossa medula, né? Então, entre as vértebras tem um espacinho,
um buraquinho mesmo, um buraquinho para ficar mais simples. Então imagina a minha mão como se fosse uma vértebra, de um jeito bem simples para você entender. Minha mão é uma vértebra. Então, sai da cabeça a nossa medula, né, o nosso sistema aqui operacional, nosso cérebro, e precisa levar as informações para a periferia, né? As informações motoras, que é informação de movimento, e as informações sensoriais, as informações de sentir, né? De quente, frio, né? Essas informações que a gente sente no nosso corpo, as informações sensoriais e as informações motores. Essas são as principais informações. Então, a informação que desce do cérebro, ela precisa chegar nas extremidades através da medula, né? Então, e entre uma vértebra, né? A vértebra é posicionada uma em cima da outra, ok? Desde a região aqui da cervical, ela vai descendo, passa pela região da cervical, passa pela região torácica e vai descendo vai chegando lá na lombar, nessa região aqui mais baixa, e dentro passa a medula. Só que quando chega na região lombar, que já está chegando já pela extremidade do nosso corpo, a partir da vértebra lombar 2, né, começa a se ramificar um pouco mais essa raiz nervosa, né? Começa a se ramificar um pouquinho mais esses nervos. Então, a partir da vértebra lombar 2, começa a se ramificar, né? Um feixe de nervos para descer ali para a região da pelve, do quadril e para a perna, né? É bem famoso um termo aí também que você que sente dor lombar, que tem algum tipo de compressão aí na parte nervosa por causa de algum desgaste, alguma artrose, você já deve ter ouvido falar do termo cauda equina. É um nome assim que se assemelha, para ficar de uma maneira mais fácil, a cauda de um cavalo, né? A cauda do cavalo que é cheio de cabelinho ali, né? Então, por quê? É como se fosse do feixe central, ramifica vários nervos que vão em direção ao quadril e vão descendo aí pela perna dos dois lados, ok? Sempre dos dois lados. A lombar, né? A gente vai falar um pouquinho da função da lombar. O que a lombar faz? Essas cinco vértebras lombares. São vértebras grandes que suportam aí grandes forças. A nossa coluna, no geral, é uma estrutura muito forte. As pessoas podem até acreditar que o nosso corpo é meio sensível, meio delicado, meio frágil, mas não é, tá ok? Nosso corpo ele é muito forte. A nossa coluna, ela é muito forte. Quando começa a dar uns problemas, é porque realmente ela suportou tudo que tinha que suportar, né? De carga, de torque, de pressão, e realmente não está aguentando, os músculos estão muito desequilibrados e não estão aguentando, né? Tá sofrendo muita pressão, essas vértebras, aí começa a gerar uns problemas, mas a nossa coluna, nossa estrutura em si, ela é muito forte, muito perfeita, o nosso corpo não é problemático, tá bom? As pessoas acreditam que o nosso corpo é meio doente, mas não é bem assim. Nosso corpo ele é muito forte, muito resistente e, como eu sempre falo, um problema, uma dor aí na lombar, uma dor lá no ciático, não acontece da noite pro dia, tá? São essas forças, essas cargas constantes por muito tempo que vão fazendo alguns desequilíbrios ali na região e vai gerar uma dor futura aí, ok? Ou um problema, degeneração, uma inflamação futura. Então, nossa coluna é forte. Não acredite que o seu corpo é fraco e sensível e delicado, tá? Ele é muito forte, só vem um problema depois, ó,
de muito tempo, ok? Então a nossa lombar, as nossas vértebras lombares, elas fazem, né, quais movimentos? Os movimentos de flexão, de extensão. A nossa lombar faz a extensão, esse movimento para trás, né? Esse movimento para trás. Um movimento de rotação para um lado, um movimento de rotação para o outro e também um movimento de flexão lateral, quando dobra aqui um pouquinho para um lado e para o outro, ok? Por ser vértebras maiores, estão na base aqui da nossa coluna, bem próximo do quadril, são movimentos com grau de amplitude bem menor, diferente, por exemplo, da cervical ou da torácica, que conseguem ter um movimento, né, a parte mecânica ali da articular tem um movimento muito mais amplo, com graus muito maiores de rotação, de flexão. Já a lombar não. Lombar não foi feita, assim dizer, não foi feita para ter tanto movimento. Ela se movimenta, assim, as vértebras se movimentam, mas não tanto em graus tão grandes como, por exemplo, da cervical, ok? Então ela faz esses movimentos, flexão, extensão, rotação e flexão lateral para a direita e para a esquerda, tá bom? O que normalmente acontece, que é muito comum? Essas dores surgem através de descompensações musculares, desequilíbrios musculares, né, as disfunções musculoesqueléticas ali. O nosso corpo, ele foi feito, né, os nossos músculos, eles têm que ter um equilíbrio de forças. Imagina aqui a parte da frente do nosso corpo com a parte de trás, né? Todos os nossos músculos da frente, o abdômen, musculatura, abdômen oblíquo, reto abdominal, todos esses músculos mais fortes ou encurtados do que os músculos das costas. Tem uma diferença de força. Então, isso acaba gerando sobrecarga e pressões nessas vértebras que ao longo do tempo, né, essa força, esse desequilíbrio acaba gerando essas pressões, essa sobrecarga e acaba o nosso osso tem um limite aí, né, apesar dele ser forte, é tanta sobrecarga, é tanta força e que acaba não aguentando, principalmente, como eu sempre falo, nosso corpo está exposto à gravidade, está exposto a essa força física da gravidade, não tem como escapar dela. Então, se você fica numa má postura, principalmente, porque postura é tudo, postura que vai gerar esses desequilíbrios musculoesqueléticos que a longo prazo vão começar a surgir alguma dor aí, sinalizando que tem alguma coisa errada. Eu sempre gosto de falar daquela brincadeira do cabo de guerra. Quem aí brincou aí dessa brincadeira vai saber do que eu tô falando. O cabo de guerra é uma brincadeira que pega uma corda e divide umas crianças de um lado e umas crianças do outro. Normalmente a mesma quantidade de crianças para ficar igual a brincadeira, né? E começa a puxar essa corda, né? Começa a puxar essa corda, umas crianças puxam do lado, puxa do outro, tem uma marcação ali, né, para as crianças, para levar para um lado e para levar para o outro. É um cabo de guerra, ok? E nossos músculos, quando estão desequilibrados também, é um cabo de guerra. Músculos encurtados, puxando a sua coluna para frente, aqui músculos fracos. Tem uma tensão ali, uma sobrecarga, um desajuste de forças ali que acabam sobrecarregando a lombar.
Então, a longo prazo, vai gerar uma protusão, a longo prazo vai gerar uma hérnia, a longo prazo pode gerar um escorregamento da vértebra, né? Todos esses problemas de degeneração da vértebra, degeneração do disco, que é que é a nossa almofadinha, que é o nosso amortecedor entre uma vértebra e outra, vai gerar uma degeneração aí nessa vértebra e normalmente afeta a raiz nervosa, afeta o nervo, que leva a informação, que leva os impulsos elétricos. A gente só consegue realizar os movimentos, né, ter os movimentos sensitivos, sensoriais, os movimentos motores, são através de impulsos elétricos que vão até a periferia, que vão lá até o pé, a gente sente o nosso pé. Por quê? Por causa desses impulsos nervosos, consegue movimentar exatamente por causa são cabos, imagina aí o fio elétrico aí da sua casa, né? Os nervos são, né, de um modo mais lúdico para você entender, são fios elétricos levando essa energia, essa informação para a periferia. Então, qualquer coisa que comprima, né, espreme, sabe, que toque, que atinja esses nervos, né, que estão levando essa informação certinha para a periferia, vão causar algum tipo de dor e também sensações como, que é muito comum o pessoal relatar, né, uma sensação de choque, uma sensação de queimação, uma sensação de formigamento, e também fraqueza ou chegando também à perda da sensibilidade, né? Por causa que essa informação nesse fio, né? nesse nervo, vamos assim dizer, não está chegando com qualidade até aquela extremidade, não está chegando bem, né? Está sofrendo algum tipo de interferência no meio do caminho, que esses sinais, que esses impulsos elétricos não estão chegando de uma maneira correta, de uma maneira fluida para as extremidades ou ali para a musculatura que ele tem que atingir, por exemplo. Então tem essa interferência porque está sofrendo essa pressão no nervo, né? E tudo isso normalmente vem devido a uma má postura. Estou falando com você que é sedentário, você que tem uma má postura durante o dia. O que seria uma má postura? Clássica que a gente vê por aí, principalmente quem trabalha sentado, né? Quem trabalha sentado normalmente fica trabalhando em computador e fica com uma postura assim curvada, uma postura assim curvadinha, tal. E a força da gravidade atuando sobre a sua coluna, o peso da sua cabeça, com essa cabeça inclinada à frente, que a nossa cabeça é pesadinha, viu? Pode chegar aproximadamente até uns 5 quilos. Gera uma pressão na nossa coluna, gera uma força aí na nossa coluna. Então, isso por longo prazo, por um grande período, vai acabar afetando as nossas vértebras, os nossos discos, a nossa articulação ali na coluna. Não tem como. Por isso que postura é tudo. Eu bato na tecla que postura é tudo. Então tem essas disfunções posturais, esses desequilíbrios musculoesqueléticos que a longo prazo, se você parar para analisar a sua postura a longo prazo, você que trabalha sentada, né, desde a época da escola, se você estudou, fez faculdade, a gente fica todo sentado por longos períodos. Então, essa musculatura vai sofrendo essas pressões, por isso que gente muito nova,
gente muito nova, 20 e poucos anos, já tem problema nas costas. É por causa dessa postura. Isso não é um problema de idoso, de pessoas mais velhas. É lógico que a nossa coluna, a gente naturalmente vai envelhecendo, vai perdendo ali um pouquinho dos componentes, nossos discos não serão mais os mesmos, mas isso não quer dizer que, sabe, pessoas com 20 anos não podem ter problemas nas costas. É tudo devido a uma má postura, um mau posicionamento durante um período muito grande que vai estressando, não suporta, a nossa coluna, apesar de forte, não suporta tanta sobrecarga assim por longos períodos, né, de um jeito mal posicionado, tá bom? Então, postura é super importante. A nossa lombar foi feita para estabilizar, como ela não foi feita para ter tantos movimentos, ela foi feita para estabilizar. E o que acontece, que é bem comum de se acontecer, a gente acabar fazendo ou expondo essa lombar a sobrecargas que ela não pode fazer, ela não foi feita para fazer. Um exemplo bem simples, eu vou mostrar para você um exemplo bem simples, vou afastar aqui para você ter uma ideia. É você pegar, vamos lá, é você pegar uma carga do chão, você aí que pega peso, você que pode pegar uma carga no chão com as costas. Então você vai lá pro chão, vou pegar uma caixa, vou pegar uma criança, eu vou pegar qualquer coisa aqui no chão, mas eu uso, olha as minhas costas como é que tá, olha a minha postura, eu uso a força da minha coluna, principalmente da lombar. Presta atenção como você pega as coisas do chão, como você arrasta as coisas, como você faz algumas coisas no seu dia a dia. A tendência muito grande é que você use as costas e não o quadril. Você não agacha, você usa as costas. Isso é um erro clássico, que também, se você fez isso uma vez, ok, mas se você faz isso sempre, e pega peso, faz mudança e carrega de um mau jeito, se você trabalha com cargas, se você faz um trabalho um pouco mais braçal, arrastar máquinas, trabalhar em estoque, pegar caixas, e você faz de um jeito errado, usando a lombar, que não foi feita para ficar numa flexão e ainda mais uma sobrecarga assim, pegando o peso, e você não usa o seu quadril para agachar, para pegar peso, muito provavelmente você vai, né, a longo prazo começar a sentir uma dor nessa lombar, porque você tá colocando ela numa posição que ela não foi feita para suportar esse tipo de carga e suportar esse tipo de movimento. Então, quem não agacha, quem não usa a musculatura do glúteo, do quadril para fazer esses movimentos, expõe a lombar a esse tipo de carga e um dia mais, um dia menos, vai começar a sentir uma dor aí, né? E, enfim, vai descobrir alguma coisa aí nessa lombar, se essa dor não passar, tomando remédio. E é isso, essa é a conta, ok? Desses movimentos. Quem trabalha muito tempo sentado também, é isso, a gente tem um músculo aqui que chama iliopsoas, é um músculo que sai da nossa coluna, sai aqui das nossas vértebras lombares, ele cruza o nosso corpo. Imagina aqui mais ou menos a minha mão, a origem aqui desses músculos, eles saem da lombar, cada um de um lado, e vem parar aqui no nosso fêmur, que é o nosso osso do quadril.
E quem fica muito tempo sentado, esse músculo é um músculo que fica muito tempo encurtado. É um músculo que trabalha muito encurtado. Imagina aqui, quando eu tô com a perna esticada em pé, ele tá na sua posição natural. Agora, ele sai aqui da lombar e se encaixa aqui no fêmur. E você fica ali 8 sentado, 12 horas sentado, ele vai ficar mais encurtado. E ele mais encurtado, ele vai puxar a sua coluna. Entende? Porque tudo é muscular. Tudo é muscular. Esse é um dos músculos, um músculo super forte também, que influencia muito na posição aí da nossa coluna, né, da pelve. Então esse músculo encurtado gera uma força, lembra lá do cabo de guerra que eu falei, da brincadeira? Gera uma força que uma hora ou outra não vai, essa coluna não vai suportar e vai começar a modificar ali as estruturas, aumentar a degeneração ali, ok? Vai surgir uma hérnia, vai surgir uma protusão, porque não aguenta, é muita sobrecarga ali, ok? Então é isso, e como na lombar se ramifica alguns nervos, um dos mais conhecidos, que mais as pessoas reclamam, que é o mais popularzinho entre os nervos, entre todos os nervos que tem aí, é o nervo ciático, popularmente chamado de ciático. É esse nervo que surge aqui da L4, mais ou menos entre a L4 e a sacral, que é essa estrutura aqui mais perto do nosso bumbum, entre a sacral, né? Então, entre a lombar 4 e a sacral 3, ele vem se ramificando aqui pelo glúteo. Ele começa a descer pelo glúteo e vem por trás da perna, da coxa, na verdade, e vai descendo lá para a panturrilha, batata da perna, e ele chega até o pé. É um dos nervos maiores aí do nosso corpo, que é o nervo ciático. Então, as pessoas que sentem dor na lombar podem relatar aí aqueles sintomas, né? Às vezes não é na lombar, às vezes é uma coisa que desce, né? O pessoal fala que ela é uma coisa que desce. Pode ser uma compressão do nervo ciático, né? Das raízes ali do nervo que refletem aqueles sintomas que eu já falei, que é um choque, uma queimação, às vezes uma sensação de peso, formigamento, fraqueza e também, às vezes, chegando na perda da sensibilidade ali, porque afeta os nervos sensoriais, tá bom? Então, esse é o maior nervo aí do corpo humano e ele desce sempre para a parte de trás do nosso corpo, né? Vai descendo e vai chegando lá no pé, vai até o nosso pé e sempre por trás aí da coxa, panturrilha e vai se ramificando ali um pouquinho, tá bom? É isso, falei um pouquinho de dor lombar, passei um pouquinho sobre anatomia, como é que essas vértebras lombares se movimentam, por que surgem os problemas, né? Normalmente são posturais, 90-95% dos casos são posturais, são sobrecargas que exigem demais dessa região. Então, fortalecer os músculos da região lombar, não só da região lombar, do corpo, porque os músculos se conectam, né? Fortalecer musculatura aí da pelve posterior, fortalecer a musculatura da coluna é tão importante para você
não ter outros problemas, mesmo se você fez uma cirurgia. Eu fiz uma artrodese aí na minha lombar, eu fiz uma artrodese na torácica, não na cervical. Não importa, é o que eu digo, não importa se você fez, se você vai fazer, ok? O mais importante é você deixar os seus músculos fortes, porque é muito comum pessoas que fazem cirurgia, faz uma artrodese, colocam uns pinos lá para sustentar, mas o que sustenta realmente as nossas vértebras no lugar? São os músculos, não é mais nada. Entendeu? Por mais que suas vértebras sejam fundidas numa cirurgia, o que faz movimentar? Né? Ali naquela região não vai movimentar, porque elas estão fundidas, mas e nas outras regiões? Vão ter que ter vai ter que ter movimento, e na verdade eles vão ter que compensar os movimentos dessa região que não se movimentam mais. Então precisa ter um fortalecimento dessa musculatura. Então é isso, se você compreendeu esse vídeo, se você entendeu, se você gostou, se você achou legal, dá o seu like, compartilha com alguém que precisa, alguém que sente dor na lombar, né? Sente dor lá no ciático, que a gente falou do ciático também, tá? E se inscreve no canal, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Deixa os seus comentários aí se ficou com alguma dúvida, que eu vou dar uma olhadinha e vou responder, ok? Num próximo vídeo eu vou estar passando alguns exercícios para fortalecer a região da lombar, ok? É isso, um abraço, até o próximo vídeo.